Oi gente, tudo bem? Para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de frutas ou hortaliças. Vim aqui complementar algumas informações do vídeo que eu fiz sobre abacaxi. Como é uma cultura com muitos detalhes, eu achei melhor voltar e falar e complementar tudo aquilo que eu disse. Então, gente, fiquem aqui até o final desse vídeo, porque tem outras inúmeras informações que eu vou dar a vocês para aqueles que cultivam ou pretendem cultivar essa fruta tão apreciada não só aqui no Brasil como no mundo. Nesse caso, você vai fazer a cura. O que é isso, Erika? O que significa a cura? Gente, a cura é para vocês poderem ver se a muda que vocês retiraram do mesmo tamanho, então se é 40 centímetros, todas têm que ter 40 centímetros. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Para quê? Para que você tenha um pomar, né, de abacaxi uniforme. Então se é para ser 40, todos têm que ser 40, exatamente, certo? E aí nessa condição, o que vocês vão fazer depois que você trouxe, ou lá mesmo, eu não sei, vai depender do que for mais prático para você que está me ouvindo no vídeo. Você vai fazer a retirada dessas mudas, não sei se vai ser da ceva, da planta mãe que você permaneceu ali no campo, cevando, para que essas mudas forem tomando cada vez maior porte e assim vocês poderem retirar. Eu já não sei como que vai ser, mas se for retirado ou recém-colhido, como vocês vão proceder? Vocês vão pegar essas mudas cortadas, verifica se está bem limpo a parte de baixo da muda, a base, né? Se está limpo, se não apresenta nenhuma perfuração por broca, nenhum tipo de mancha marrom, porque a fusariose ele vai deixar uma mancha amarronzada mole. No caso da muda, ela vai ficar molinha, mas é umas manchinhas menorzinha. Quando tá muito avançada a doença, ela amolece tudo, ela fica toda amarronzada. Então a fusariose é assim. Inclusive, se o grau de infecção for tão alto, a fusariose do solo ela consegue subir até a fruta. Esse é o principal ponto. Muitas vezes a planta não morre, mas aí quando você vai abrir a fruta, ela está com fusariose. E se o comprador fizer um teste aleatório ali, daquela quantidade de abacaxi que você colheu para comercializar, vender para ele, cortar um fruto com fusariose, ele não leva mais. Ele não leva mais, por mais que não sejam todos, na dúvida, né? Ele não leva. Então esse é um ponto muito delicado, tá? Que é a fusariose na cultura do abacaxi. Por isso que essa cura, vocês vão usá-la na forma de prevenir que essa muda que vier de fora traga mudas com fusariose e possa disseminar no seu pomar, tá bom? Muitas vezes, onde vocês plantarem, pode ser que tenha ali no solo e surja a doença, mas não é porque veio de fora, é que às vezes pode estar ali, que a fusariose é uma doença específica e está presente no solo. Esse é o problema, por isso que tem que fazer esse manejo preventivo que é a cura. O que é essa cura? Nada mais é do que você pegou os filhotes, no caso as mudas do mesmo tamanho, então se é de 40, todas de 40, vocês vão colocar elas a parte basal ou aquela parte onde você cortou voltada para cima, colocar assim. Ou senão vocês empilham uma sobre a outra, assim, ó, com toda a parte da raiz, né, que vai sair a raiz para fora, todas para fora, certo? Muitas pessoas colocam de pé assim, uma cruzada com a outra, dessa forma. Então vamos supor que essas aqui seja muda, vai ser assim, ó, para que o sol bata nela. Para que isso?
Se você deixar nesse processo de no máximo 15 dias, as mudas de abacaxi com essa cura, que nada mais é de expor a muda para a radiação solar, isso vai desidratar sim, é impossível não desidratar, só que a abacaxi tem uns mecanismos muito interessantes que se fosse qualquer planta normal, morreria. Mas como o abacaxi tem um mecanismo muito bom para evitar desidratação muito alta e sim levar à morte, essa cura não vai levar à morte a muda, tá? Então não fiquem com medo, a muda não vai morrer se você fazer com que ela passe pelo processo de cura. Vocês podem colocar então as mudas dessa forma, né, entrelaçada, ou sobre umas a outra, sempre voltada a parte da raiz para fora, né, incidindo no sol. Então tem pessoas que faz o quê? Faz uma amontoa, essa amontoa vai ficar desse jeito e aí você vai lá e vai só apoiar as mudas nessa amontoa para que ela incida o sol durante esses dias. Então é de 10 a 15 dias. Qual é a intenção? A intenção que, se houver a fusariose, ela vai aparecer, né, esse tecido amarronzado que eu falei para vocês. Ele começa a escorrer também, no caso mais avançado. Mas você consegue ver na base da muda se existe qualquer coisa ali amarronzada na base. Ou que todas que vocês colocaram para a cura antes não tinha nada e começou a surgir, elimine, queima, vira compostagem, coloca ali, faz o que vocês quiserem, mas não utiliza essa muda em nenhum plantio, porque ela está com a fusariose. Outra coisa que pode ajudar é se de repente tiver um pouquinho ali de cochonilha, né? E geralmente a cochonilha aparece na base, né? Por exemplo, se a muda daqui é aqui o solo, a cochonilha sempre vai aparecer aqui na base, próxima do solo. Então, se tiver cochonilha, ela vai aparecer e aí vocês podem até aproveitar esse momento de cura e pulverizar algum produto para combater a cochonilha. E ainda, antes de pegar essas mudas e levar até o plantio, vocês podem estar jogando ali algum tipo de fungicida para evitar qualquer problema lá no solo. No mais, vocês fazendo esse tipo de trabalho antes do plantio, vocês evitam um prejuízo gigantesco, tá? Mesmo porque não tem cura. A fusariose não tem cura e é somente o manejo que eu falei a vocês que vai conseguir diminuir essa incidência e prejuízo para a cultura. Então, o abacaxi tem que ter esses cuidados sim. Nossa, Érica, eu não imaginava que o abacaxi é tão chato para manejar. Não é que é chato, é que nós temos que nos adaptar com as características de doenças e pragas que a cultura oferece. Não tem jeito. Que nem, por exemplo, uma das coisas que muitas vezes eu cobri com o jornal que pode acontecer é o que? A broca. A broca no abacaxi é essa abertura aqui, ó, no fruto. E isso aqui, ela entrando, ela apodrece. Tanto é que vocês viram que tá bem amarronzado. Então ela vai levar a podridão. Isso é um prejuízo que você inviabiliza a venda dessa fruta. Você não consegue mercado. Você olha e tiver com broca, joga fora. Se possível, mata, né, ela. Existem produtos também, inseticidas preventivos que vocês podem estar utilizando até mesmo antes de embrulhar com o jornal. Mas é sempre bom vocês sempre fazerem o quê? Monitoramento. Não tem jeito, tem que fazer. Ai, mas é que é muito chato, eu não tenho tempo de ficar passeando na roça. Mas não é passear, é para vocês verem se tem doença, se tem praga, se tá com deficiência de água, se precisa de adubo, se tá tendo qualquer tipo de ocorrência ali que possa levar à perda da sua produção. Então eu não vejo como perda de tempo e sim como ganho,
Porque você vai olhar ali na sua roça, vai antecipar qualquer prejuízo que possa aparecer lá na frente. Só pelo fato de você não ficar ali caminhando na sua roça. Então, se você perder um pouco de tempo aqui atrás, lá na frente você não vai ter prejuízo. Então, isso é muito importante. Não tem mágica. O que as grandes fazendas fazem? Eles não monitoram, eles simplesmente aplicam ali e acabou. Tendo ou não tendo, eles aplicam. Inseticida, fungicida e etc, etc. Só que hoje, gente, com o preço que tá, os defensivos químicos principalmente, se você não dá uma andadinha, não é nem viável. Dependendo do tamanho da roça, vocês trabalharem com qualquer coisa. Então é melhor sempre estar trabalhando dessa forma. Que nem, por exemplo, no momento de cura, que você vai fazer dessas raízes, dessas mudas, na qual você deixou a base voltado para o sol, vocês podem aproveitar antes de levar o plantio, pulverizar cauda bordaleza, sem problema nenhum. Não precisa ser só na base, pode ser na planta toda ali, naquela pilha, tem vários, um empilhado em cima do outro, pulveriza tudo. E aí leva para o campo. Pelo menos você faz um preventivo. Ah, mas não tem nada, não tem problema. A cauda bordaleza tem um custo baixo, então não tem problema você fazer isso. Pelo contrário, vai ajudar a sua cultura, vai ajudar a sua planta. Eu estou enfatizando isso porque eu acho muito importante esse cuidado. Porque não adianta nada eu pegar e querer plantar uma roça de abacaxi sem ter esse cuidado com a muda. Porque senão você já vai inviabilizar todo o cultivo antes, pelo fato de não ter tido um cuidado maior, de não ficar um pouco mais atento. E não é coisa de agricultor pequeno, não. As grandes fazendas já fazem isso. Entendeu? Não tem essa. Não tem mágica. Não dá. Entendeu?